Sexta-feira, meus queridos, de volta com a Reforma Protestante. Hoje nós vamos falar da reforma pelo mundo. Então vamos falar dos países que ela foi e conseguiu abranger, né? Não percam, se inscrevam no canal Alice Bíscaro e saibam que nós estamos agora fazendo também um curso online sobre a história das religiões. Toda quarta-feira temos dois horários. O horário das 16 horas até 17h30 e o horário das 19 até as 21h30. Quem tiver interessado, esse mês nós vamos falar sobre as religiões de matriz africana. Então nós vamos falar sobre o candomblé, sobre a Umbanda e sobre o voodoo. Então quem tiver interesse é só entrar em contato, tá? É um prazer sempre tê-los. Então vamos nós falar um pouquinho hoje da Reforma Protestante. Gente, não se esqueça, nós temos também a apostila. Então, quem tiver interesse em adquirir a apostila, é só entrar em contato comigo. Então, vamos lá. Os reformadores não estavam buscando inovar, mas restaurar antigas verdades bíblicas. Então, eles estavam querendo voltar ao texto bíblico, que haviam sido por eles, né, o pensamento deles, esquecida pela tradição da humanidade, pelos homens. Então eles dizem, né, que a própria palavra vai sendo deturpada pelos concílios ao longo da história da igreja. Sua maior contribuição foi chamar a atenção das pessoas para a importância da escritura e também do seu ensino, principalmente o que diz respeito à salvação e à vida cristã. Para as igrejas evangélicas atuais, né, manter-se fiéis à vocação é preciso que julguem tudo pelas escrituras, acolhendo o que é bom e lançando fora o que é mal. Então os reformadores vão se mostrar que o critério das verdades não são os ensinos humanos, nem tampouco a experiência subjetiva espiritual, mas o Espírito Santo falando na palavra e pela palavra. Então vamos falar um pouquinho da reforma na Inglaterra. Então vários fatores vão contribuir para a introdução da reforma protestante, né, lá na Inglaterra. O anticlericalismo de uma grande parcela do povo, dos governantes, as ideias do pré-reformador John Wycliffe, a penetração dos ensinos luteranos a partir de 1520, o Novo Testamento traduzido, né, para o inglês, a atuação dos refugiados que voltaram de Genebra. Todavia, quem deu o passo decisivo para a Inglaterra começasse a se tornar protestante foi o rei Henrique VIII. Henrique VIII começa a reinar em 1509, sendo muito católico, extremamente católico. Mas em 521, escreveu um folheto contra Lutero, que lhe valeu o título de defensor da fé católica. Era casado com uma princesa espanhola chamada Catarina de Aragão. Só que ele vai se apaixonar. Ele só tem uma filha com ela, que é Maria. Henrique vai pedir ao Papa Clemente que anulasse o casamento dele com Catarina, porque ele queria casar com Ana Bolena. Mas o Papa não vai atender. Por quê? Porque a nossa querida esposa, que é Catarina de Aragão, ela é... Oh, meu Deus, tá vendo? Eu tô com o meu pensamento assim mesmo. Ela é espanhola. Então, ela é profundamente católica. E a Espanha é profundamente ligada ao papado daquela época, com Carlos V, que a Catarina era a tia de Carlos V, que foi o grande imperador do Sacro Império Romano Germânico, profundamente católico. Então, o Papa, de forma alguma, vai dar, né, a parte do que Henrique VIII pediu, né? Ele não tem como fazer com que o Papa lhe desse a nulidade matrimonial, né? Não poderia tornar nulo um casamento desse, né? Então não tem como, e na Igreja Católica não tem divórcio, então ficou difícil para o nosso Henrique VIII, né? Aí vai começar a ter esse movimento.
Quando Thomas Cranmer, que vai ser nomeado arcebispo lá de Cantuária, e pouco meses depois declarou nulo o casamento do rei, em que em 1534 o parlamento vai aprovar o ato de supremacia pelo qual a Igreja Católica Inglesa desvincula-se de Roma. Então, ele não é uma igreja luterana, ele no primeiro momento se diz que é uma igreja católica inglesa, desvinculada do Papa, desvinculada de Roma, e sendo declarado como seu único chefe supremo da Igreja da Inglaterra, quem vai ser é o rei. Então, com isso, o bispo, ex-chanceler Thomas More, vão se opor a essa medida. E eles vão ser o quê? Executados pelo Henrique VIII. Os numerosos mosteiros do país vão ser extintos e as propriedades que eram desse mosteiro vão ser confiscadas pelo rei. Nos anos seguintes, Henrique ainda teria outras 4 esposas. Ele gostava mesmo de casar, né? Então, Henrique ainda teria Jeanne Seymour, Ana de Cleves, Catarina de Orra e Catarina de Pó. Olha que gracinha, ele gostava muito de casar. Henrique morreu na fé católica e foi sucedido ao trono por Eduardo VI, o filho que teve com Jeanne Seymour. Os tutores do jovem rei implantaram a reforma na Inglaterra e puseram fim às perseguições contra os protestantes. Foram aprovados 2 importantes documentos escritos pelo arcebispo: o livro de oração comum, né, e a Quaresma, e 2 artigos, uma síntese da teologia luterana e calvinista. Eduardo era doente e morreu ainda jovem, sendo sucedido por sua irmã Maria Tudor, conhecida como a Sanguinária, filha de Catarina de Aragão. Maria persegue os líderes protestantes, ela era extremamente católica, como a mãe, que era Catarina, e muitos vão ser levados à fogueira. Os mártires mais famosos vão ser Nicholas Hyder, Thomas Cranmer e muitos outros chamados de exilados marianos. Foram para Genebra, foram para Estrasburgo e outras cidades protestantes. Com a morte de Maria, vai subir ao trono a sua meia-irmã Elizabeth I, que é filha de Ana Bolena, uma das mulheres também de Henrique. Então, cujo reinado da Inglaterra torna-se definitivamente protestante. Em 563, foi promulgado o ato da uniformidade que vai aprovar os 39 artigos. O resultado foi o acordo anglicano, que vai reunir elementos das principais teorias evangélicas, bem como traços profundos do catolicismo. Então, especialmente na área da liturgia, os anglicanos têm muitos traços do católico. Parece até que você está na igreja católica se você for. Então, eles não perdem, né, a liturgia católica, eles muito parecido. E havia outros grupos também de protestantes na Inglaterra, como os puritanos, os presbiterianos e os congregacionais. Os puritanos vão surgir no reinado de Elizabeth, por assim chamado, porque reivindicaram uma igreja pura na sua doutrina, no culto e na forma de governo. Vão ser reprimidos na Inglaterra. Muitos puritanos vão ir para a América do Norte. Então, eles que vão ser colonizadores da América do Norte, né? Então, eles vão se estabelecer principalmente em Boston, na Nova Inglaterra. Outros grupos protestantes ingleses foram os batistas, surgidos a partir de 1607, sob a liderança de Thomas e John Smith. Esse fundou em 1612 a primeira igreja batista geral da Inglaterra. E lá no século XVII, nesse contexto de guerra civil entre o rei Carlos I e um parlamento profundamente puritano, vai ser convocado a Assembleia de Westminster. Essa célebre Assembleia vai elaborar uma série de documentos calvinistas para a Igreja da Inglaterra, entre as quais a Confissão de Fé e o Catecismo Maior e Breve, que vão se tornar os maiores símbolos confessionais das igrejas reformadas ou presbiterianas. Então, aqui nós vamos vendo que começa no século XVIII, início do século XVIII,
formar realmente a igreja anglicana com toda uma teologia calvinista. O protestantismo começa a ser difundido também para a Escócia, por homens como George e Patrick Hamilton. Ambos vão ser martirizados. Todavia, o presbiterianismo vai ser conduzido graças ao reformador muito conhecido pela história, John Knox, e um discípulo de Calvino, que, se lembra que nós falamos que Calvino, a teologia toda da Inglaterra, vai ser calvinista. Então, a partir dessa teologia, ela vai também se ramificando para a Escócia também. E, ao passar dos anos, em Genebra, ele vai retornar ao país. No ano seguinte, o parlamento escocês vai criar a Igreja Presbiteriana da Escócia. Knox fez oposição tenaz contra a rainha católica Maria Stuart, que vai ser prima de Elizabeth, que viveu na França e voltou à Escócia para tomar posse do trono. Existe até um filme falando sobre as duas rainhas. Esse filme vai falar exatamente sobre o problema de Elizabeth I junto com Maria, a rainha católica. Alguns anos mais tarde, Maria Stuart vai fugir em busca de refúgio na Inglaterra, onde vai ser executada por ordem da rainha Elizabeth I em 1587. Então vai ser na Escócia que vai surgir o conceito político-religioso de presbiterianismo. Os reis ingleses e escoceses sempre foram firmes defensores do episcopado, ou seja, de uma igreja governada por bispo. A razão disso é que, sendo os bispos nomeados pelos reis, a igreja seria muito mais facilmente controlada pelo Estado e vai servir ao interesse do rei. À luz das escrituras, os presbiterianos vão insistir em uma igreja governada por oficiais eleitos pela comunidade, os presbíteros tornando assim uma igreja livre da tutela do Estado. Foi um período extremamente tumultuado, o processo que vai ser implantado definitivamente na Escócia. Então, na próxima aula, meus queridos, vamos falar da reforma na França e também da reforma nos Países Baixos. Então, essa parte histórica é muito interessante, eu gosto muito. Então, espero que isso para vocês também seja interessante. Eu acho uma matéria maravilhosa, que também a gente conhece um pouquinho da nossa história, a história da igreja, né? Então, agradeço muito a companhia de vocês, que nós tenhamos um final de semana maravilhoso, espetacular, sensacional, cheio de alegria, cheio de saúde, cheio de sol, cheio de vida. Um beijo a todos.